Olá, tudo bem? Pode existir situações, podem existir outras formas de desagradar a Deus, de desmerecer, de menosprezar o sacrifício que foi feito por um homem numa cruz, ou, quiçá, foi pendurado em um madeiro de uma forma assim, tanto faz, ou cruz ou assim. Mas essa história, ela é verdadeira. Tem-se prova que esse homem existiu. E se chamava Jesus de Nazaré, ou, não sei se é em grego, não sei, Yeshua, que veio na manifestação de Filho de Deus. Mas que nós sabemos que dentro daquele véu chamado Jesus de Nazaré, estava Cristo, estava Deus. Assim como esse véu chamado Cláudio Mendes, ele está revestindo um espírito lá dentro, que só Deus sabe o nome e sabe a idade. Porque assim está em Hebreus 2, 14 e 15, então por lá a gente tira a base de como é feito o ser humano. Corpo, alma e o espírito. E o que pertence a Deus é somente o espírito, que é filho dele. O corpo e a alma é o que dá vida ao corpo, estes se deterioram, estes se acabam na sepultura. Então veja, tragédias, calamidades e mais tragédias, horrores que acontecem no mundo todos os dias, não é em uma semana, em um mês, não, é todos os dias no mundo. No mundo acontecem tragédias, crianças estupradas, mulheres estupradas, crianças violentadas, assassinos, homicídios, roubos, agressões, em todo instante de um dia, de um período de 24 horas, em algum lugar do mundo está acontecendo essas coisas. Mas as evidências que nos levam a entender o porquê que acontecem essas coisas está em um livro chamado Bíblia, ou no escrito judaico chamado Bíblia. E quando você pega um versículo apenas, vem essa compreensão, vem esse entendimento, que você fala, meu Deus, como que Deus, sendo Espírito, como que Deus, sendo soberano, ele pode aturar as perversidades da raça humana? Como que Deus, que esteve na figura de carne, pendurado em um madeiro, sofrendo chute, pontapé, soco, humilhações, menosprezo, pancadas, inclusive teve até uma coroa de espinho. Então você imagina as dores, o desespero, a aflição que Jesus passou. Aí você começa a ter um entendimento dos escritos bíblicos ou dos escritos judaicos e você começa a entender como o homem é ingrato, como o ser humano é ingrato, como a natureza humana é ingrata. Não reconhece os feitos de Deus. Não vou nem falar dos ateus, porque os ateus são frios. É como está lá em Apocalipse. É melhor ser frio ou quente do que ser morno. Então os ateus são frios. Os que não acreditam em Deus, tudo bem. Mas a maioria dos ateus que não acreditam em Deus, eles respeitam a família, eles respeitam as pessoas, eles respeitam o trabalho, eles estudam, eles são preparados. A maioria deles. Já quem deveria respeitar os feitos de Deus, já quem deveria reconhecer, quem deveria ser grato aos feitos de Deus, são os religiosos. Principalmente os religiosos que se utilizam da Bíblia. Os religiosos que têm como bússola os escritos judaicos conhecidos como Bíblia. Porque não há outro livro mais verdadeiro do que a Bíblia. Você pode até não acreditar na Bíblia, mas não há livro mais verdadeiro do que a Bíblia. Aí quando você pega um versículo desse aqui, aí você coloca a mão na consciência, um versículo apenas, que Paulo disse aos
irmãos gentios que se reuniam como igreja na cidade de Galácia. Aí quando você lê apenas um versículo desse, algo te chama a atenção. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Assim disse Paulo: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, que lei? A lei de Moisés, segue-se que Cristo morreu em vão. No texto da Bíblia Viva 2002, não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não havia nenhuma necessidade de Cristo morrer. Você consegue entender a profundidade de um entendimento de um único versículo, de uma simples oração? Paulo, que outrora, nos dias dele, foi o perseguidor da igreja, foi o perseguidor dos irmãos, foi o perseguidor dos verdadeiros cristãos, não desses cristãos de hoje em dia, que de cristão não tem nada. De repente, Paulo tem um encontro com o Criador, com o Alfa, com o Ômega, na estrada de Damasco, e se converte, muda o rumo, muda o caminho. Passa de perseguidor a perseguido. Passa de açoitador para ser açoitado. Aí ele vem e fala isso. Coisas que os judeus que deveriam ter reconhecido, os que faziam parte das 12 tribos de Israel, é que deveriam ter reconhecido. Assim como os religiosos de hoje em dia, eles deveriam pegar esse versículo e reconhecer. Não, mas isso não fazem, não fizeram no passado e não fazem nos dias de hoje. Como eles não fazem? Como eles menosprezam? Como eles têm desprezado isso? Praticando obras das maldições das leis dadas a Moisés, ou criadas por Moisés. Sei lá qual que é o seu entendimento a respeito disso. Porque se as leis fossem dadas realmente por Deus, Jesus não teria contrariado as. Então não anulo a graça, não anulo o sacrifício, não anulo a benevolência de Deus. Porque se a justiça é mediante ao passado, se a justiça de Deus está nas trevas, nas maldições de Moisés, então Cristo morreu em vão. Então Jesus de Nazaré, ou Yeshua, morreu em vão. Foi um sacrifício inútil, foi uma libação sem sentido, foi uma morte profana. Assim, todos aqueles que vivem o Velho Testamento, todos aqueles que praticam o Velho Testamento, todos aqueles que praticam Moisés, dízimo, batismo em água, buscar Deus em templo, apresentar crianças, jejum, oração, unção com óleo na cabeça, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte, tudo isso eram trevas. Todos esses preceitos, esses mandamentos, todos esses itens, esses rituais, faziam parte de um pacote maldito, faziam parte de um pacote de obras mortas. Porque Romanos 10,4, o fim da lei foi Cristo. O fim da lei foi Cristo. O fim desses mandamentos, desses preceitos, o fim dessas ordenanças foi Cristo. Quando naquele madeiro, em forma de cruz ou pendurado, ele disse: Tetelestai, está consumado, está cumprido, está realizado. Então está aí, à frente, diante de nossos olhos, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. No início eu falei, num período de 24 horas, são 24 horas de algum tipo de tragédia, de alguma calamidade está acontecendo no mundo. E um dos grandes responsáveis são as religiões. Principalmente a religião que usa a Bíblia como o livro de instrução.
eles mentem para as pessoas, eles desqualificam, eles querem desqualificar o sacrifício que houve no madeiro, na cruz, leva as pessoas às práticas de obras mortas, às práticas de obras farisaicas, às práticas de obras de trevas. Com isso, inconscientemente, eles anulam o sacrifício, eles anulam a oferta que Deus deu pelo pecado. Claro que pecado, quem era pecador eram os judeus, que eles receberam as leis, e pecado era quem transgredia as leis de Moisés. Ou seja, o Cordeiro tirou o pecado do mundo, o Cordeiro tirou as leis do mundo. A religião vai lá e coloca o pecado nos gentios, coloca as leis que não existem mais, colocam as leis fictícias de trevas na mente dos gentios, do povo que nunca recebeu nenhuma lei de Moisés. E com isso, tem aí as tragédias, com isso está aí a desgraça no mundo. Tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil, e se foi, curte, comenta, compartilha, se inscreve, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. E toda tragédia, toda calamidade que você escutar ou você ver, saiba que não é de graça. Saiba que isso é a lei do retorno, é o que a humanidade está plantando, é isso que estão colhendo. A idolatria, a desobediência, a malvadeza, a ignorância, a incredulidade, a falta de vergonha na cara. A verdade é essa, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.